Já parou para pensar nisso? Tudo que tem vida ao nosso redor, uma planta, um animal, nós mesmos, tudo compartilha uma origem lá atrás, num planeta que um dia foi completamente sem vida. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da ciência. Como exatamente a vida começou? Essa é a grande pergunta, né? Como é que um punhado de química de elementos que não tem vida nenhuma, de repente se organiza e vira biologia? Essa questão é o motor que impulsiona décadas de pesquisa. Não é só sobre misturar os ingredientes certos, é sobre descobrir aquela faísca inicial que dá o start em todo o processo. Para entender isso, vamos usar uma analogia bem simples. A Terra primitiva era como a grande cozinha cósmica preparando um bolo. Os ingredientes básicos, átomos como carbono, hidrogênio, oxigênio, já estavam todos lá, espalhados. Mas só os ingredientes não fazem um bolo, certo? Faltava o forno. E essa energia vinha de raios, vulcões da radiação solar, que cozinharam esses átomos e os transformaram nos primeiros compostos orgânicos. São eles os verdadeiros tijolinhos da vida. Olha, não tem uma única cena do crime para a gente investigar. Na verdade, os cientistas são como detetives seguindo várias pistas diferentes. E cada uma delas nos leva para um cenário possível da origem da vida. Então, vamos dar uma olhada nas principais pistas que eles desvendaram até agora. A nossa primeira pista nos leva lá para o começo de tudo, para uma época em que os oceanos da Terra não eram azuis como hoje, mas sim um caldo químico, talvez meio marrom borbulhante. A teoria mais clássica diz que esse oceano gigantesco e turbulento foi o primeiro laboratório da natureza. Essa ideia, que ficou conhecida como sopa primordial, foi absolutamente revolucionária. Ela sugeria que a vida não precisava de nenhuma força mágica ou misteriosa para começar. Não, ela poderia surgir da química mais comum, num ambiente que era como um caldo nutritivo, onde as moléculas poderiam se formar e interagir. Tá, mas uma coisa é ter ideia, outra, completamente diferente, é provar. Como é que se testa uma hipótese sobre um planeta de 4 bilhões de anos atrás? Aí é que entra a genialidade da ciência. Já que não dava para voltar no tempo, os cientistas decidiram recriar uma versão em miniatura da Terra primitiva, ali, dentro do laboratório. E aqui está o experimento de Miller-Urey, de 1953. Isso aqui é um exemplo perfeito do método científico em ação. Dá uma olhada. Cada parte desse aparelho maluco simulava alguma coisa da Terra primitiva. A água fervendo eram os oceanos quentes. Os gases ali em cima, a atmosfera antiga. E as faíscas elétricas eram os raios. Foi uma simulação super engenhosa, pensada para responder uma única pergunta. Será que a química, sozinha, consegue criar os tijolos da vida? E o resultado foi simplesmente espetacular. Em só uma semana, aquela água que era limpinha virou um caldo meio avermelhado, turvo, e quando eles analisaram, estava cheio de aminoácidos, as pecinhas que formam as proteínas. Isso mudou tudo. Foi a primeira prova real, de laboratório, de que os blocos de construção da vida poderiam surgir naturalmente. O experimento de Miller-Urey foi incrível. Mas e se a nossa sopa, aqui na Terra, não foi a única fonte de ingredientes? A nossa próxima pista nos leva para fora do planeta, para uma ideia bem radical. E se os tijolos da vida, na verdade, chegaram aqui do espaço? Essa teoria sugere que, bem no comecinho, durante um período de bombardeio intenso de asteroides e cometas, eles não trouxeram só destruição, eles funcionaram como um serviço de entrega cósmico, sabe? Semeando o nosso planeta com os compostos orgânicos que eram essenciais para a vida começar. E a prova mais forte para essa teoria não veio de um laboratório, mas de uma rocha que literalmente caiu do céu. Quando o meteorito Murchison atingiu a Austrália em 1969, os cientistas foram lá, abriram a rocha e encontraram um verdadeiro tesouro: aminoácidos, nucleobases, que são as letrinhas do DNA e do RNA. Era basicamente um kit de montar a vida entregue pelo cosmos. Agora, o pulo do gato: como é que os cientistas tinham certeza de que essas moléculas não eram só contaminação aqui da Terra? A resposta está na mão que elas usam, na quiralidade. Pense assim, a vida na Terra usa quase que só aminoácidos canhotos. O meteorito tinha uma mistura de canhotos e destros. Essa mistura é a assinatura química, a prova de que eles foram feitos no espaço e não aqui. Ok, então já temos a sopa na superfície e os ingredientes vindos do espaço. Mas e se a verdadeira cozinha não estivesse na superfície, e sim escondida nas profundezas do oceano?
Em 1977, os cientistas encontraram algo que, em teoria, não deveria existir: ecossistemas inteiros, cheios de vida, ao redor de fontes hidrotermais no fundo do mar. Imagina, escuridão total, pressão esmagadora e um calor absurdo. Esse ambiente, totalmente protegido da radiação da superfície, se apresentou como uma cozinha completamente nova e alternativa para a origem da vida. A maior parte da vida que a gente conhece usa a fotossíntese, né? Usa a luz do sol como energia. Mas esses organismos do fundo do mar fazem algo totalmente diferente: a quimiossíntese. Em vez de luz solar, eles basicamente comem a energia química que sai das entranhas da Terra. Isso provou que a vida pode florescer na escuridão completa. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a energia vinda de fora, do Sol. Do outro, a energia vinda de dentro, do próprio motor geoquímico do planeta. Isso sugere que a vida talvez não precise de luz para começar, só da química certa no lugar certo. Então, beleza. A gente tem possíveis cozinhas e vários ingredientes. Mas como é que tudo isso se organizou? Faltava a receita, o manual de instruções. E aí a gente cai num problema clássico, aquele do ovo e da galinha. Pensa bem, o DNA tem as instruções para construir tudo, inclusive as proteínas. Mas ele precisa das proteínas para conseguir se copiar. Uma coisa precisa da outra para existir. Então, como um sistema desses pode ter começado do zero? Durante anos, esse paradoxo do DNA e da proteína parecia um beco sem saída. Até que, nos anos 80, veio a grande virada: a descoberta das ribozimas. São moléculas de RNA que conseguem fazer o trabalho de enzimas. De repente, os cientistas tinham um candidato perfeito para a molécula que poderia ter feito as duas coisas no início. E isso nos leva direto para a hipótese do mundo de RNA. É uma ideia super elegante que propõe um estágio inicial onde a vida era toda baseada em RNA. O RNA podia tanto guardar a informação genética, como o DNA faz hoje, quanto realizar o trabalho químico, como as proteínas fazem. Era tipo um canivete suíço molecular. Resolveu o problema. Certo. Depois de seguir todas essas pistas, todas essas teorias, em que pé a gente está hoje? Qual é o veredito atual dessa grande investigação? Então, qual teoria é a correta? A resposta mais provável e a mais interessante da ciência é, talvez, todas elas tenham contribuído um pouco. A origem da vida provavelmente não foi um evento único, num lugar só. Foi um processo complexo. Um mosaico que juntou a sopa primordial com as entregas do espaço, com a energia das fontes do oceano, e tudo isso, talvez, organizado pelo versátil mundo do RNA. No fim das contas, essa investigação sobre o nosso passado não só explica de onde a gente veio, mas também expande de uma forma incrível os lugares onde podemos procurar por vida lá fora. O que nos deixa com essa pergunta final, que é simplesmente fantástica, não é?